Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é a educação. Desculpem a sua pequena classe de hoje, gente, vocês não têm ideia do que está caindo de água na grande São Paulo toda, né? Parece o dilúvio de Noé. Então aí a gente demorou um pouquinho mais por uma série de razões, né, que vocês imaginam, né? Ninguém anda, ninguém consegue falar em celular, nada disso. Porém, estamos mais uma vez aqui com vocês e olha, pode desejar mandar sua mensagem aqui para a TV, né? Para interagir com a gente, para fazer sua pergunta, pode fazer aí a sua sugestão e até a sua experiência educacional, que sempre nos enriquece aqui. E para quem quiser falar com a gente durante a semana, agora não tem assunto, mas lembrou e tudo mais, você sabe que nós temos o nosso e-mail, né? Missão Educar, né? Que é o missãoeducar2012@gmail.com, tá na sua telinha aí. Esse e-mail é para você conversar com a gente, mandar vídeo, mandar foto, fique à vontade. Esse e-mail é seu. E lá no Facebook nós temos nosso grupo, Missão Educar, né? Nós temos aí 450 educadores participando. O pessoal posta lá, troca ideias, coisa muito interessante. E também temos nossa página de curtir. Você curte nossa página lá no Facebook e você começa a receber então todas as nossas postagens. Você recebe o aviso delas, né? Dos programas, das notícias, enfim, tudo que acontece de bacana, você acaba recebendo também. E, como fazemos sempre aqui, para aqueles que nos perguntam, né? A gente sempre fala do professor Liceu Moreira, do site dele, porque o pessoal pergunta que tipo de palestra ele pode fazer, workshop, capacitação, N trabalhos, né? Tanto na área de RH como na área de educação, o que ele faz? Então no site dele, www.liceumoreira.com.br, você tem tudo ali, tem inúmeros temas, tem o RH, tem a parte de educação, até participar tem coisas lá. E também tem os livros, né? Já são 16 ou 17, já perdi a conta dos livros do professor Liceu Moreira, que estão lá também. Agora, você pode acompanhá-lo também no Facebook. Vai lá de Liceu Moreira, né? Professor Liceu Moreira, e também tem o palestrante de Liceu Moreira. Então não há como você não achá-lo. Você vai encontrar, tem lá os livros, os temas, fique à vontade. Você sabe que já faz tempo que ele não aparece por aqui, né? Eu sempre digo, ô, professor Liceu Moreira, um abraço, não sei o quê, blá, 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 né? Só que hoje, que quase cai o mundo aqui na região de São Paulo, ele está aqui. Vamos cumprimentá-lo então. Bom sempre, professor Liceu Moreira. Bom sempre, Serrano, e todos os nossos amigos do programa Missão Educar que nos assistem. E realmente, eu diria assim, Serrano, que daqui da minha casa deve ter no máximo 5 quilômetros. Nós gastamos 45 minutos para chegar aqui, né? Verdade. Tanto é que a nossa convidada de hoje, a professora Ariadne, não pôde comparecer, tendo em vista a situação da chuva aqui em São Paulo. Mas que bom a gente estar aqui de volta com vocês e a gente voltar à tônica daquilo que mais interessa nesse país, que é falar sobre educação, que é tratar o assunto sobre educação. Ok. Então, na verdade, o senhor lembrou muito bem, nós temos aqui a doutora Ariadne Fonseca, que é a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem de São Paulo, pesquisadora, ela também atua na Universidade de São Camilo. Currículo fantástico, né? Currículo fantástico. E ela vinha aqui falar com a gente, como nós anunciamos, né? De congresso como educação continuada. E ela acabou de coordenar um grande congresso aqui em São Paulo, que é o 60º Congresso da Associação Brasileira de Enfermagem, 67º Congresso. Nossa! Então, e houve mais de 4.000 pessoas participando desse congresso. Foram 4 em vivo, uma coisa sensacional. A gente usar esse congresso dela para dar um exemplo, né? De como que se faz um congresso, como se escolhe os temas. Mas nós faremos isso, nós vamos reprogramar. Ela não conseguiu chegar aqui na TV, em função das chuvas. Mas, de qualquer maneira, como nós temos o professor Liceu Moreira aqui de volta, nós temos muito assunto para falar com ele. Sem dúvida alguma, né? E eu vou começar, professor, por uma coisa que talvez algum internauta já deva ter visto aí, que é o seu novo canal no YouTube, né? Inauguramos aí um canal no YouTube. Foi até uma ideia do Suma, do Rafael Suma, que agora como é que ele fala? Ele
mídia, como é que eles falam assim? Personal media. Personal media, isso. O profissional especializado para trabalhar com essas mídias e tal. E aí ele falou assim, que começou a fazer umas coisas, deu umas sugestões, falou assim, por que tal não fazer? Aí o problema do nome, né? Como é que a gente ia achar o nome? Aí surge uma história daqui de lá, e eu me lembro de uma história muito antiga minha, com a minha irmã Célia, fazer uma palestra na Prefeitura de São Paulo, e um dos professores que assistiu à palestra, no final, disse assim para ele, seu irmão ele é bem humorado e ele é histriônico. Aí eu falei, cara, histriônico, depois ele não sabia o que significava histriônico. Aí eu fui procurar, né? É uma pessoa mais brincalhão, gozadora, tiradora de, às vezes, sarcástica, mas descobri que a palavra histriônica é mais que isso. É um problema sério, é um transtorno sério de personalidade. Aí eu pensei, bom, são pessoas assim extremamente necessitadas de atenção, de chamar a atenção de uma série de coisas. E eu falo, caramba, mas a educação é exatamente o contrário. Ninguém dá muito bola para isso. Se dá bola para a educação, dá para falar mal. Para falar as coisas. Então, aí o histriônico vem com aquela imagem, né? E com aquela questão da polaridade. O positivo, e a ideia é que no canal Histriônicos, a gente vai estar falando ali de uma coisa chamada praticologia. A praticologia é o pragmatismo. Então a ideia é falar de todas as coisas, e eu vou usar um livro que eu ia publicar, mas não vou publicar, ele vai ficar no YouTube mesmo. Porque é um livro que tem 90 páginas, um livro comum, né, de formato 14:21, tem 90 páginas, com textos e colocações dos meus pensadores, como livre pensador, estão lá. Muitos deles dizendo de educação, de uma série de coisas, e mostrar o texto e falar em cima desse texto, aquilo que é prático. Além de aproveitar as nossas entrevistas, que tanto vai aqui no Missão Educar, quanto vai para o Histriônico, e a gente vai fazendo uma verdadeira teia, né? No Missão Educar, no Curtir a Missão Educar, do seu palestrante, o Dirceu, o Serrano, o Suma, dos amigos, naquele pedagógico, o coordenador pedagógico é um canal muito... Com a Marta Deri, com a Marta lá. E tem vários outros que a gente vai fazer esse papel, porque assim, resgatar, literalmente assim, o que a educação tem de bem, de bom, de belo, onde estiver acontecendo. Né? Aquilo que a gente continua pedindo aqui, de fazer isso. Tem um canal lá onde a gente vai mostrar. E o lado do histriônico, aquele que só critica, que faz sarcasmo das coisas e que não acrescenta nada, esse é o lado do polo que a gente já sabe que a mídia, de um modo geral, critica muito a educação. E o nosso objetivo não, vai ser exatamente o contrário. Falar do bem, e do bom e do belo. Depois mostrar o símbolo aí do histriônico aí. Aí o histriônico. Ele é um meio super-herói, porque professor... é um meio super-herói. Porque o professor em si mesmo, ele já é um meio super-herói, né? Não tem que ser o super-herói dos quadrinhos, porque aquele super-herói dos quadrinhos, se a gente desse 10% para o professor daqueles poderes, a gente já teria, eles não teriam que ficar dependendo, né, de legislação, de um monte de coisa para fazer mudar a educação nesse país. Mas ele tem esse lado, então você vê pelo símbolo, as cores, né, o H, que é do histriônico, lembrando meio a questão do super-homem, né, o pensador, e os dois símbolos, positivo e negativo, no sentido de que nós queremos mas se querem fazer crítica para a educação, não tem problema nenhum, mas façam crítica construtiva, ou então faça aquela crítica, Serrano, que eu faço uma crítica, mas eu apresento uma sugestão, que essa crítica nos interessa. Também serve, porque se de lá para cá você pode mandar algum material, ele vai automaticamente para o canal. Então ele fica lá. Então você tem vamos dizer, uma escola, uma empresa na área, né? Então vamos dizer, na andragogia, que o nome da empresa não é pedagogia, pelo amor de Deus, vamos começar a usar o termo certo, andragogia, numa empresa. Então a empresa tem lá um projeto andragógico, que é a educação, né, da educação empresarial. Então, deu certo, é uma experiência, manda. É uma instituição qualquer, ou um centro um institucional qualquer que seja da APAI, um centro voltado à sociedade, de fazer algo pelo social, pode ter. E a escola, a prefeitura, a educação, da mesma forma que o Missão Educar
trata a educação de uma forma abrangente, também o canal histriônico é para isso. Já tá por ele ser novo, é bem novinho, tem aí uma semana só, ele já se coloca lá o histriônico, né? YouTube histriônico. Dirceu Moreira, ele já vai aparecer, já aparece na primeira página lá do YouTube. Isso já dizendo o histriônico, né? Então o histriônico traço Dirceu Moreira, então vai aparecer lá já a postagem, olha lá, o símbolo dele, estava colocado o histriônico, né? Então, não está com um link aí, mas colocou o histriônico, porque, inclusive, se você for procurar o histriônico na web, então, nossa, isso tem um monte, né? Agora, quando você joga no YouTube, aí vai direcionar para esse canal. É o histriônico. Já tem postagem, e o histriônico é essa finalidade, o bem, o bom e o belo. Inclusive, já tem lá apoiadores, né? Apoiadores nossos, Missão Educar está lá também, vários outros colegas nossos estão lá, e alguns outros eu pedi o logo para que eles enviassem, e a gente vai procurar fazer esse resgate. E também vou usar muito dos textos do Livre Pensador para chegar e falar, é assim que eu penso da educação, é assim que eu penso sobre as coisas. Então, eu como livre pensador, não significa que eu posso falar qualquer coisa. Eu tenho que falar qualquer coisa, sim, baseado em uma pesquisa, baseada no artigo, ou baseada na minha própria opinião, o livre pensador. Mas algo que tenha fundamentação do quê? De erguer a educação, de dar à educação o seu verdadeiro valor. E se mesmo eu tiver que fazer alguma crítica, eu farei. Mas eu farei, sim, dando a sugestão. É verdade. Fiz umas viagens aí muito interessantes, né? O pessoal bem de Minas também, do Nordeste, tudo, vamos falar assim dele. Mas tem muitas coisas, Serrana, que até eu comentei, acho que foi num dos vídeos que eu gravei para o Histriônico, que vai para o ar, acho que já na terça-feira, toda terça-feira vai um vídeo para lá, que é uma coisa assim. Quantas pequenas prefeituras, né, secretarias de educação, municípios pequenos, como eu tive agora, que estão fazendo um trabalho que dá um diferencial. E aí nós ficamos aí comparando, e essa semana, para quem me acompanha no Facebook, eu até percebi que eu coloquei lá, e eu vi que até agora muita gente não se atentou ao que eu coloquei. Nós ficamos babando em cima dos países da Europa, dizendo que a nossa educação é sempre lá embaixo. É assim a comparação. O Brasil sempre é o último, é o segundo, não sei o quê. Eu fico imaginando quando nós formos o quinto. Não falo nem o segundo. Quando nós estivermos... Quinto é muito. Quando nós estivermos no 15º lugar, como é que vai ser a educação desse país? Agora, isso é uma reportagem muito interessante pela BBC, mostrando o problema do suicídio de jovens no Japão quando retorna o período de aula. Então, gente, se esse é o modelo que alguém sugere para que nós tenhamos aqui no Brasil, nós não queremos, não. Porque as próprias crianças estão fugindo também da escola, não querendo a escola. Então, não é uma questão porque é primeiro mundo. Tá? O índice de suicídio de jovens que voltam em setembro, que é lá um outro período, o segundo período, Serrano, é muito grande. Um absurdo de como que eles... Então, está faltando alguma coisa. Até coloquei. O que falta para a educação? Falta para a educação a humanização e a espiritualidade. E essa humanização começa no momento em que eu valorizo aquele que é o baluarte, o cara número 1 que vai cuidar disso, que são os professores. Porque eles, bem preparados, darão aos nossos filhos, às crianças, exatamente aquilo que a gente pensa na educação. Mas esse ser humano, que é o capital humano, a moeda número 1, a moeda mais valorizada, ela não ocupa essa posição.
verdade. Quem ocupa essa posição são toda a categoria política, de cima a baixo. Isso, sem dúvida alguma. Esse recebe. O professor não, mas eles passaram por lá pela escola também. Sim. Mas a gente vai voltar já nesse tema que o professor levantou, que é fundamental. Vamos então agradecer nossos patrocinadores, né? Nós temos aí a Acerplan, que é o DNA da Educação, né? Aliás, esse DNA da Educação é um batismo do professor Liceu Moreira, né? Que deu esse, que achei genial. E também temos a Ravan, que é qualidade em alimento e em atendimento. E temos a Gebidoyan Comunicação, né? Que é a usina das ideias e das peças de comunicação digital e gráfica maravilhosas. Então, professor, a técnica vai me avisar depois para a gente começar a fazer os comerciais a mais aqui do programa, né? No tempo certo. Eu levantou uma coisa aí, eu não queria dizer histriônico, não. Mas de que eu estou ouvindo muito falar ultimamente é da história do espiritualismo, sabe? Muitas tendências de educadores, muitas escolas completamente diferentes estão batendo nessa tecla. O espiritualismo, para você não fabricar bibliotecas ambulantes que não sabe o que fazer com isso. Exatamente. Eu estive numa cidade em Minas, um abraço pessoal lá de Ubá. Lá em Ubá, a pedagogia que eles adotaram é a pedagogia Waldorf, que é do Rudolf Steiner. Sim. Que é uma pessoa que resgata a questão da espiritualidade, tal qual, né, o que seria a pedagogia ebiótica, o que seria a pedagogia henriquiana, que traz de volta, porque quando eu trouxer isso, não adianta, nós estamos com uma pirâmide inversa, onde a espiritualidade está na base e o capital está no topo da pirâmide. E essa é uma inversão muito séria. Então, a questão da espiritualidade não é trazer a reza para dentro da sala de aula, não é trazer a religião para dentro da aula. Nós não temos direito, nenhum professor, nenhum educador tem direito de trazer a sua religião para a sala de aula, porque isso é um desrespeito e isso, inclusive, é excluir uma criança que não é da sua religião. Professores, tomem muito cuidado com isso. Isso pode dar um problema tão sério que pode dar um problema até de assédio. Você não pode fazer isso. Você pode usar da espiritualidade. Se você usa o termo de espiritualidade, o termo do divino, o termo da essência, o Criador, a natureza, Deus, porque ele está presente em tudo, vai aparecer em todas as religiões, pouco importa o nome, mas mesmo assim, quando eu usar o nome Deus, que é o mais genérico, eu tenho que também ali pensar que eu devo dizer assim aqui, em respeito, como nome, às vezes eu esqueço de fazer isso aqui, em respeito a todas as religiões que estiverem aqui. Não é porque eu estou no Brasil, que a característica maior é do cristianismo, que nós não tenhamos aqui outras tantas religiões das quais eu devo respeitar. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é resgatar o divino para o ser humano. É a questão das relações humanas, é a questão da afetividade, é a questão do respeito, é a questão da moral, é a questão da ética, é o acolher, é o aceitar o outro no mundo. Essa coisa não é simplesmente, não é falar em religião. Espiritualidade não é falar em religião. Então, tem que ter uma frase do professor Henrique José de Souza, que eu gosto muito dela, quando fala da parte da pedagogia. Ele diz assim: Deus se divide em homens para que estes se unam novamente a Ele, se somem novamente a Ele. Então, quando você falar uma coisa dessa, você não falou de religião, mas você está falando de espiritualidade. Sim. Eu já vi algumas situações por aí em que notava-se, de qualquer maneira, estava evidente e claro. E isso não pode ser. Espiritualidade é ter o respeito pela crença do outro. Qualquer que seja a crença do outro. Sem dúvida. Inclusive, a gente sabe, professor, que o senhor falou do dinheiro lá no topo da pirâmide, né? Sim. Então, é claro, todo mundo sabe disso. Se o comunismo não deu certo, está falido, o capitalismo também não fica muito atrás. Mas não é só o problema do sistema econômico adotado. É como essas pessoas são criadas e educadas, né? Se o espiritualismo estivesse acima e todo mundo visse o outro como igual a ele, filho do Criador, então, portanto, de algum jeito irmão, né? Então seria muito diferente, porque a gente vê esses distúrbios todos, Estado Islâmico, bandidagem na política, tudo isso aí é o quê? É exatamente essa falta de espiritualidade em que você vê no outro uma mera
oportunidade de você explorar, Exatamente. né, com o trabalho infantil, com você oprimir certas classes trabalhadoras, etc., né? E você ficar bilhardário e pode não saber nem o que fazer com o seu dinheiro. Você vai ter um monte de luxos, você vai morrer, não vai levar nada, você vai cair em encrenca para os seus filhos brigarem por causa da sua herança, né? E você quanto mal fez para tanta gente. Porque o ideal, né, seria que todo mundo tivesse uma quantidade de valores materiais que lhe fosse suficiente, né? Confortável, né, professor? O suficiente para ele levar uma vida, porque as pessoas passam a grande parte da sua vida acumulando coisas. Então, se eu passo a minha vida inteira acumulando coisas, eu sempre vou querer acumular mais uma outra coisa, e mais uma outra, e mais uma outra. Então, nós temos que ter assim, tudo bem, a vida material ela é importante, mas ela não pode estar no topo da pirâmide. Eu posso acumular bens materiais, mas não ser escravo dele. Mas eu tenho que acumular também o conhecimento. E o conhecimento me leva a essa questão. Então, porque a pessoa fala assim, não poderia ser uma pedagogia humanista? Aí a gente deveria que explicar melhor o que é essa pedagogia humanista e por que eu falei também da questão da espiritualidade. Porque a palavra humano, né, ele tem, dentro do estudo que a gente faz, do professor Henrique José de Souza, a gente vê ali que humano, dividindo a palavra, são HU é um, men é aquele que pensa. Então, homem não identifica sexo. Humanidade identifica uma humanidade que ainda está voltada para um pensamento. Então, mental. O mental concreto, aquele que ainda é muito discursivo, muito lógico, muito apegado às coisas materiais. E quando se fala de espiritualidade, então a gente não falaria mais em humano, a gente falaria então de bimânico. Porque aí nasce a questão do princípio, do quinto princípio, a quinta essência, que é o mental abstrato. Ao nascer o mental abstrato, que se desperta muito bem nas nossas crianças hoje, aí o homem adentra ao campo da espiritualidade, que é algo um pouco mais acima. Mas mesmo assim, a gente pode trabalhar a psicologia humanista, porque ela já está em ligação, ela é um caminho para a questão da espiritualidade. Então, enquanto pode ter pessoas que se humanizamos, caminha para a espiritualidade. Então é importante entender por que a gente fala da espiritualidade, que a espiritualidade é o despertar de um outro estado de consciência, né? Que a gente observa nitidamente nos jovens de hoje e nas crianças, cada vez mais assim. O Rafael Suma, a filhinha dele nasceu, mas no primeiro dia que mandou a fotografia para lá, com os olhos arregalados, eu falei, mas que isso? A criatura tem um dia. Com o terceiro dia ela virou Logo, na cama. Vai estar atendendo o telefone. Sim, né? Já nasce logo com o telefone, com o celular na mão. Já. Mãe, né? Então, olha, a gente até aproveita para mandar um abraço especial aí pro Rafael para a Cleide Suma, né? Tiveram a Heloísa, né? Faz o que 10 dias, a Heloísa nasceu. Mas então, gente, olha, nós enfatizamos aqui, o professor falou muito bem, em qualquer que seja a sua atividade educacional, em qualquer nível, pensa na espiritualidade. Do jeito que ele falou, não é na religiosidade, não. Porque espiritualidade é uma coisa, como alguém diz, né? A espiritualidade é o líquido que está dentro da garrafa. A religião é a garrafa, pode ter qualquer marca, qualquer tamanho, não importa, né? Mas o que está dentro, que é a essência, essa é a religiosidade, é a espiritualidade. Então, vamos agora para a gente falar das viagens do professor Dirceu Moreira, né? Ele rodou muito por aí. E a gente vai agora falar um pouquinho da Serplan, né? Que a Serplan também é outra empresa que viaja muito, porque ela atende esse cara não volta mais, o Marinho, né? Não volta mais. Ele vai botar a filial dele lá na França, né? Ele está lá, ele está em Andorra, ali, Mônaco, está rodeando por ali, né? Então você tem isso, a ideia. Ele está viajando pela Europa, mas a Serplan já planejou tudo para 2016, viu? O cara é organizado. Logo já começamos aí a ter novamente os eventos feitos no Brasil inteiro. Emagreceu. É o frio, hein? É o frio emagrece, né? Então, olha, a Serplan, ela é aquela empresa que presta a gestão na sua escola, né? Para que você possa ficar tranquilo. É a parte financeira, a parte de recursos humanos, organizacional, processos, gestão. E
também pode treinar o seu pessoal para que eles façam isso na sua escola. Ou ainda ambas as coisas. Treina o seu pessoal e presta uma assessoria final para conferir se está tudo caminhando bem e socorrer quando precisa. Olha aí. Então já está aí, ó. Programa Nacional de Gestão Educacional, PNGE, que vai acontecer no Brasil inteiro. Preste bem atenção nas várias capitais. São eventos em que a sua escola pode ir lá visitar o evento, participar, aprender o que é gestão, né? E até já trabalhar um pouco, porque nesses eventos, geralmente, o professor Luciano Moreira já foi em vários deles aí palestrar, você faz mesmo oficina de trabalho, né? Então, já está São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, olha aí, o Brasil inteiro aí com a CEPLAN. Então, gente, entra no site da CEPLAN, conheça o que a CEPLAN pode fazer para você. Estamos no começo do ano, precisamos nos organizar. Tem aí a crise, tem a concorrência, a inadimplência, uma série de coisas. A sua escola precisa estar organizada, fortalecida em termos de gestão, para continuar a prestar os melhores serviços para a comunidade. Entra lá, aceplan.com.br, ou então no Facebook, nós temos 2 páginas da CEPLAN. Tem a comunidade e a Bicote, ok? Não se esqueça, a CEPLAN, o DNA da educação. Então, professor, no histriônico, né? Só para lembrar, a gente acabou indo para a espiritualidade, foi muito bom. Que o histriônico é o outro lado, né? A espiritualidade. Exatamente. Então, como que a pessoa pode fazer, além de ver, de ir lá, apreciar o que está postado, há como participar também? Sim. Normalmente nós pedimos, até no primeiro vídeo, em todos eles vocês sempre um pedido assim, que é curtir, né? Compartilhar, né? Fazer um contato, se inscrever no canal, porque inscrever no canal, obviamente, cada vez que sair uma mensagem, ele já recebe lá diretamente a informação. Então, de repente, é um educador, esteja numa escola, esteja na empresa, fala, oportunidade, olha só a experiência dessa escola, olha a experiência dessa secretaria de educação, olha a experiência dessa empresa, olha a experiência desse instituto. Então, ele vai ter oportunidade. Se ele tiver, se ele assinar, fazer a sua assinatura no canal, melhor ainda, porque ele já recebe direto as informações. Você nem precisa se preocupar em procurar mais. Você vai estar sempre sendo informado, né, das novidades lá. Exato. Bom, professor, eu vou fazer um teste agora com a sua memória. O senhor se lembra onde o senhor esteve nesses últimos quase 2 meses? Eu lembro. Dá para lembrar. Sim. Dá? Vamos falar então um pouquinho disso. Parte dela eu fiquei 10 dias dentro de casa em São Lourenço, porque não parava mais de chover. Esses 10 dias eu lembro bem. Tá pegando, hein? E depois mais 2 que a gente ficou ilhado lá, porque não dava para ir para lugar nenhum. Tá bom? Então, de um mês a gente já sabe que pelo menos 12, depois mais os outros 3, a metade foi na água, né? Mas a primeira palestra foi realmente lá em São Lourenço, uma palestra, eu fui falar sobre a psicologia henriquiana. Então, qual é o processo de transformação, né, dessa nova arquitetura do ser, né, que é praticamente quase que o título do livro que a WAK deverá lançar esse ano, embora não me deu data ainda, que vai ser a Psicologia das Ações Humanas, que é uma nova arquitetura. Que nova arquitetura é essa? Na verdade, é uma arquitetura de todo um processo daquilo que nós estamos falando, de corpo, de alma, mas também de terceiro estágio. Porque nós estamos tratando muito as coisas assim dentro da psicologia, de um modo geral nesse mundo hoje, muito de corpo e alma. Porque corpo, físico, tudo bem. Aí alma vai sentimentos, vai toda aquela coisa que mistura, quando não sabe quando está pensando, quando está sentindo. Mas essa psicologia ela vem trazer esse aspecto do corpo, de alma e espírito. Então, trabalhamos lá mostrando como é que é todo o processo do desenrolar dessa psicologia e que eu uso dentro do meu consultório e que uso, na maioria das vezes, das conferências que eu faço por aí. Isso foi lá na nossa querida São Lourenço, que, por sinal, no dia caiu um pé d'água daquele tamanho que eu falei, nossa, não vai ter ninguém lá, mas parou uns 5 minutos antes. Ah, que bom, deu tempo, né? Sintonia perfeita com a chuva lá. São Pedro, o senhor tem uma parceria boa, né? Tá. E as outras, assim, eu fiquei visitando os sítios, né? A ideia é comprar uma chácarazinha por lá e fomos ver. Depois eu viajei para a cidade de Lagoa Dourada. Minas gosta muito assim, Lagoa Santa, 7 Lagoas, Lagoa Dourada, Lagoa Vermelha. Que tem que ter a chuva para poder encher, né? Como gosta de passa. Sim. Passa tempo, passa 3, passa 4, passa 20, passa um monte.
Em Lagoa Dourada, lá, muito bem recebido, fui lá pela Conex Evento, muito bem recebido lá pelo secretário de Educação, fiz 2 conferências, uma delas foi Etapa do Desenvolvimento Humano, também baseado dentro dessa questão da psicologia henriquiana, né? E depois eu tive uma outra, com outro grupo menor, para falar sobre as múltiplas inteligências. Mas eu fui falar de múltipla inteligência e múltipla emoção, porque não adianta falar só sobre múltipla, né? Verdade. E lembrando, hein? Semana que vem vai ao ar aqui no Missão Educar a entrevista com o secretário de Educação de Lagoa Dourada. A gente teve lá. Muito bom. Falei, chegaram o momento, bom, a semana que vem já colocamos no ar aqui. Esse também é um tema, professor, que eu gostaria para esse ano de 2016, nós precisamos nos organizar, para fazer aqui uma conversa sobre mais alguns 2 educadores aí, sobre essa história da múltipla inteligência. Né? Poxa, muito bom. Podia chamar o Celso Antunes. O Celso Antunes já está devendo isso. Está devendo, hein, Celso? Olha, era para o ano passado, né? É o seguinte, olha. Está passado. Vamos falar, porque realmente é importantíssimo, né? A gente conhecer as múltiplas inteligências para não ficar desvalorizando uma criança porque ela não gosta de matemática. Exatamente. Esse é o grande perigo. Inclusive, o nosso sistema da meritocracia é baseado em 2 coisas. O próprio que hoje a maioria dos professores estudam, se esquece que outros já falaram sobre múltiplas inteligências, que é Gardner, e quando ele traz, tem uma frase lá, que quem pegar o livro dele devia pegar aquela frase, destacar e colocar na escola. Ele fala exatamente o que você falou em outras palavras. Como é que você está ali, você vai valorizar uma criança porque ela tem uma habilidade na matemática, mas e a outra? Exatamente. Então até ouvi uma frase, uma brincadeira que alguém fez aí, e colocou assim, não precisa julgar uma criança por algo que ela não sabe fazer, ou por algo que ela sabe fazer que não te interessa, é como dizer que o peixe é idiota porque só sabe viver na água, né? Não vai na terra. Exatamente. O mundo é tão amplo, né, professor? Sim. É muito amplo. E é o mundo dele, ainda mais lá dentro. Lá tem outras categorias de peixes que por sinal, cada um com inúmeras habilidades. E todos também eles vivendo harmonicamente, não vai nenhum lá colocar o dedinho lá para dizer, cara, o que você está fazendo aí? Não, lá estão os minúsculos e até os tubarões e as baleias, todos eles vivendo lá no mar. Quando chega aqui, mas que coisa. E aqui não saberia andar. Mas o dom da inteligência, o dom da inteligência que foi dado ao homem, ao ser humano, é exatamente para ele fazer esse grande diferencial. Não é para fazer o discriminal. Exatamente. A gente vê dentro quando você pensa. Mas eu também não fico só nas múltiplas inteligências, Serrano. Eu vou às múltiplas emoções, porque aí é que está o fundamental, né? Aí é que está o problema. É verdade. Olha, então, vocês já sabem, o professor José Moreira já está se comprometendo aqui, viu? Ele envolveu o Celso Antunes, mas ele já está se comprometendo. Vamos fazer aqui algum programa, 2, 3, não sei quantos, para abordar as múltiplas inteligências e as múltiplas emoções, para que você, pai, para que você, professor, e para que você, aluno, perceba essas coisas e não fique criando preconceitos onde não deve haver. E mais ainda, incentiva o aluno, né, a criança, adolescente, a perseguir aquilo em que ele é bom, aquilo que é o dom dele, para que ele se aperfeiçoe. Né? Quantos artistas, por exemplo, quantos esportistas nós perdemos porque nunca foram incentivados? Né? Eles ficam lá se matando para aprender matemática, física, química, e também não aprendem e acabam não fazendo nada na vida. Foi bom você falar isso, deve dar um gancho aí. Pelo amor de Deus, meus queridos professores, do Brasil de norte a sul, leste a oeste, e aforante o restante do planeta como um todo. O modelo de futebol é um modelo falido. Aquilo não serve para a educação. Você vê um jogador, comete um erro, detonam com a vida profissional desse jogador. Nós não podemos trabalhar e fazer isso, permitir que isso aconteça dentro da área da educação, Serrano. É um modelo falido, não funciona. Você termina um campeonato nacional, por exemplo, um time chegou com 80 pontos. 80. O que chegou com 79 em segundo lugar, ele sai do campo como se ele fosse a pior criatura da face do planeta. Verdade, verdade. O nosso sistema é assim, é o primeiro e acabou. Não faça isso na sua escola. Cuidado, porque aquele aluno que sempre tirou as primeiras notas, e cuidado e compare ele, não compare, depois observa aquele que sempre tirou as notas regulares. Depois vê lá fora o que ele vai fazer.
Justamente. Você vai se surpreender. Muita verdade. gente que era 10, era 10, era 10, e o cara era 5, você vai ver lá fora, o resultado é outro. Isso é bom para a gente não discriminar. Exatamente. Então, enquanto a gente prepara aí o próximo assunto, né? Que ainda vamos contar as viagens do professor Seu Moreira, ele teve muitos lugares por aí. Então, a gente vai agora falar da Ravan, né? Tem a qualidade em alimento e em atendimento, onde você pode, olha que maravilha, gente. Frango xadrez, né? Nós temos aí alguns pratos que a gente mostra aqui. Se fosse mostrar todo, ia ficar o dia inteiro aqui, né? O canelone, né? Então, a Havana tem 3 lojas em São Paulo, né? A Vila das Mercês, Ipiranga e também na Vila Santa Catarina. Ela tem mais de 600 tipos de alimentos diferentes, entre assados, doces, massas, aqueles pré-cozidos que você pode guardar na geladeira, quase pronto, né? Para que você possa, a hora que você bem entender, com poucos minutos, já está com tudo pronto, né? Então, olha, e aquela história. A gente sempre tem uma necessidade de alguém que aparece na nossa casa, no trabalho, na escola, de repente, você fala, puxa, não tem o que servir. Vai na geladeira, pega o que você comprou na Ravan e guardou, e rapidamente você prepara aquilo, né? Ou, mais ainda, melhor, você pode ligar para a Ravan, entra no site, melhor ainda, entra no site da Ravan, né? ravan.com.br, e você encomenda o que você quer, e a Ravan te entrega onde você estiver na Grande São Paulo, na escola, no trabalho, ou mesmo em casa. Pessoal, que maravilha? Entre no site e conheça lá as variedades da Ravan. www.ravan.com.br e também no Facebook, que é o Ravan, né? Então, gente, o problema na Ravan é escolher. Escolha lá entre mais de 600 opções e você vai ver que maravilha que é a qualidade em alimento e em atendimento. Então, professor, a gente aí já está se encaminhando para os 8 minutos finais do programa, mas então a gente já vai, desde agora, preparar o nosso teleinternauta para fazer essa viagem com o senhor. Nós teremos aqui na semana que vem vários vídeos, é isso? A semana que vem nós vamos ter a entrevista do secretário de Educação de Lagoa Dourada, nós vamos ter a entrevista com a Simone ali, acho que é lá de Passa 20, cidade que conseguiu fazer uma coisa que é inédita no Brasil, uma cidade de 2.180 habitantes. Na época da gestão dela e do Tales, chegaram a trazer 750 professores no Congresso de Educação naquela cidadezinha. Cara, você não acredita nisso. Teremos a entrevista dela, a entrevista da secretária de Educação, uma cidade que eu tive também, que é Augusto de Lima, lá em norte de Minas também. E vamos ter uma entrevista também da professora Jane Haddad, que é uma grande amiga, uma psicanalista, e que é palestrante também. E depois nós temos mais outras duas. Vamos ver se vai caber todos esses vídeos dessas viagens, que uma foi com um ex-prefeito da cidade, se não me engano, de Apucarana, Paraná. Né? E depois de um outro amigo, aí, um palestrante muito entendido na questão do autismo. E eu acho que aí nós praticamente completamos o programa com essas entrevistas. Perfeito, perfeito. Então, olha, gente, nós vamos aí viajar muito gostoso com o professor Seu Moreira na semana que vem, porque cada lugar que ele vai é um trabalho diferente, para públicos diferentes e para realidades diferentes. O que ele falou agora de Passa 20 é uma coisa fantástica, uma cidade com 2.500 habitantes. 183, olha lá. Seja 180. Ou 85. Levar 750 professores para um congresso, isso é inimaginável. Mas é o que ele falou para a gente aqui, né? A gente se baseia muito nas estatísticas, no noticiário. Só que tem muitas pessoas, professor, que não estão ligando para isso. Para as tendências, para a crise. As pessoas estão pondo a mão na massa, arregaçando a manga e fazendo, né, professor? Já tivemos vários desses aqui, né? Já tivemos vários serviços aqui nesse sentido. Várias secretarias, o pessoal fazendo um trabalho. Por exemplo, a Simone, quando ela ocupou o cargo de secretária de Educação durante 8 anos, ela fez 7 congressos. No 7º, não sei se foi o 7º congresso que eu participei, tinha lá esse tanto de pessoas. Então, é um exemplo de que isso pode ser feito. Por exemplo, uma cidadezinha chamada Feira da Mata, no sul da Bahia. O prefeito, Alex, né? O prefeito voltado para a questão da educação. Então, a gente tem que falar. Canhotinho, onde eu tive o ano passado lá com César Luna. Caramba, uma secretária que
está preocupado com capacitação. Fui fazer uma capacitação. Fui lá, trabalhando 4 dias, 2 dias no mês de outubro, depois voltei em dezembro. Então tem inúmeros, se a gente for citar todos os vídeos que a gente já mostrou aqui, Sem e depois dúvida. todas as experiências, a gente tem que ir falando disso. Aliás, é bom lembrar que aos pouquinhos, todos esses vídeos irão lá para o seu canal do YouTube. Depois do próprio canal do Histriônico E é lá uma delícia, porque você assiste por tema. E são vídeos curtos, né? Isso. E cada tema sensacional, cada depoimento um melhor que o outro, sabe? A gente fica encantado realmente. Dá orgulho que a gente vê, professor, como esses educadores pelo Brasil afora. E quando eu falo educador, não é só educador de carteirinha, não. É o prefeito que não é da área de educação, mas ele aposta na educação. É o secretário, né? É a comunidade realmente mobilizando e fazendo a diferença. Às vezes, no meio de um lugar grande lá, que o índice de sucesso da escola é pequeno, você tem uma cidadezinha lá que está no topo. É Os verdade. melhores níveis internacionais. Eu estava vendo lá no estado do Ceará, uma cidade pequena lá com índices excelentes. Augusto de Lima, por exemplo, tem um índice de IDEB. Eles ultrapassaram o IDEB, estava previsto acho que era 5,4 alguma coisa, eles atingiram 5,6. Que beleza. Então, sabe, e são municípios pequenos, o prefeito estava lá explicando, até pela primeira vez que eu entendi, existe uma classificação para o governo, que ele desce para distribuir, porque é por número de habitantes. Então, por exemplo, a escala de 0,6 até 5,0. Por exemplo, Belo Horizonte é 5,0, o município é 0,6. Então, os recursos são muito pequenos. Mas interessante. O recurso é pequeno, mas ele quer fazer. Mas a gestão é bem feita. E outra, a né? verba vem para a Secretaria. A Secretaria de Educação também administra, né? Administra. É verba exatamente. própria. Então, quando tem essa consciência... E é isso que nós precisamos saber. Não é tudo, não está perdido. Que mania de ser Não, mas não basta agora ver um bando de gente não, dizer olha, lá, votação para o Estado de São Paulo se tornar independente. Você viu essa no Facebook? então, Isso deve ser olha, pulha, eu não acredito nisso. na verdade, tem gente para tudo que é lado, mas tem o pessoal focado no trabalho educacional. Mostraremos isso semana que vem aqui, com vários entrevistas do professor Moreira. Bom, a gente só vai dar um alôzinho, não sei quanto tempo nos resta ainda, mas nós estaremos na quinta-feira que vem, agora dia 18. Mais uma palestrinha lá também. Né? O professor Moreira vai fazer uma palestra para 200 pessoas, que são das mais diversas profissões, das mais diversas formações. Todas eles que estão, essas pessoas elas estão voltadas para a área dispárica, né? Que é o trabalho sob pressão negativa, lá em cima, na montanha, na aeronave, no foguete espacial, onde o ar é rarefeito, né? E também o hiperbárico, que é nas minas, no metrô, nos subterrâneos, no mar, né? Onde o ar é muito comprimido. Então, na quinta-feira, agora, dia 18, às 19h30, na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? O professor Diceu Moreira estará palestrando lá para esse pessoal, certamente vai nos encantar lá com a sua sabedoria. A Abraetd, né? Isso é a posse da diretoria da Abraetd, que é a Associação Brasileira de Trabalhadores e Especialistas Dispáricos, né? Então, só para dar esse registro, né? Porque estamos muito felizes dessa aposta da diretoria coincidir com a agenda livre do professor Diceu Moreira, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Ele vai estar lá abrilhantando esse evento. Então, não se esqueçam de conhecer o canal do professor Diceu Moreira. O histriônico. Histriônico. Vou histriônico com H. Histriônico, né? Entra tem a imagem dele aí, Rodolfo? Vamos pôr essa imagem de novo, né? Conheça, participe, veja o que tem lá, mande o seu material, né? É muito importante que você participe, porque aqui no Missão Educar, a gente dá espaço. Só que nós temos uma pauta, temos um tema. Lá é muito livre, né, professor? Lá serão vídeos de no máximo 3, 5 minutos, um pouco, variar um pouco de 3 a 5 minutos. Né? E sempre seguido de alguma coisa a mais que eu ouvi com quem eu estava entrevistando. Agora, nos próximos, já vou começar a incluir a pauta para não ter que complementar com um comentário, já fazer completa. Né? Sim, aí fica tanto para cá quanto fica para o histriônico também. Perfeito. Então, olha, na verdade,
nós temos esse canal Osteriono, temos o Missão Educar, temos nossos. Isso vai ter uma interatividade. E você sabe, se você não viu a TV na semana passada, né? Nós temos agora aqui, quinzenalmente, o programa Missão Educar Infância, que é o irmãozinho mais novo do Missão Educar, né? Então, a gente estará aqui, o professor Liceu Moreira e eu, a cada 2 semanas, né? E nesse meio, né? Também a cada 2 semanas, o Missão Educar Infância. Está aí, ó, que beleza, né? Vai tratar apenas de educação infantil, com muito foco, com muita alegria. A professora Lilian Fernandes e sua equipe, né? Essa menina que vocês viram no vídeo aí é a Manuela, que é filha dela, que tem 9 anos de idade, já é escritora, ela incentiva as crianças também aí a participarem, né? E só que desta vez, por uma razão de agenda, nós vamos fazer esse programa de hoje, já estamos acabando, e faremos semana que vem, quando mostraremos então essas viagens do professor Liceu Moreira, essas várias entrevistas que ele fez aqui, tá certo? Então, a gente vai sempre avisando, né? Quando vai ser o próximo programa, quando vai ser a Missão Educar a Infância, quando vai ser a Missão Educar de modo geral. Mas acho que por hoje, o professor Liceu Moreira nos deixou uma mensagem aqui muito importante. Eu queria que agora ele finalizasse o programa. Nós temos 3 minutinhos, né? E só falta agora falar da GB Doyan, para a gente poder fechar o programa. E a GB Doyan, você sabe que é aquela empresa da criação, né, visual. Tanto digital como impressa, né? E quando você fala impressa, em qualquer coisa. Em alumínio, em papel, em plástico, se você quiser. E eu preciso resolver esse negócio da capa do livro com ela, né? Verdade, olha. Olha lá, as capas de livro, folhetos e tudo, muita né? coisa. Se tem a propaganda para publicidade, se tem capa de livro. Capas de livro. Se tem catálogos, folders, cartão de visita, olha. Esses são logotipos, que é uma coisa. Logotipo é uma arte, né? É uma arte realmente. Logotipo é uma arte. É uma personalidade da empresa, né? Então a GB Doyan é isso. Você leva a tua ideia lá, o seu sentimento, o seu anseio, a GB Doyan, ela desenvolve tudo para você, né? E se você quiser renovar a tua marca, renovar teu logo, o teu site também, a parte visual, a GB Doyan atende com muito prazer e resolve tudo isso para você. Já são 21 anos de trabalho somente com isso. GB Doyan é especialista. Caramba. Entre no site lá, né? Tá aí o site na telinha. Anos. 21 anos já. E só faz isso. Então, é especialista mesmo, né? E aí, você também pode encontrar a GB Doyan no Facebook. Só digitar a GB Doyan, você vai achar tranquilamente. Você vai se surpreender com a qualidade, com a arte e também, naturalmente, com o atendimento da GB Doyan. Então, professor Liceu Moreira, agora eu gostaria que o senhor fizesse um fechamento, já que nós vamos chegar naquela nossa última frase, que é aquela frase especial, que a professora Lília Fernandes quase chorou quando eu coloquei para ela, né? Nós temos mais um minutinho. Então, o senhor dá um fechamento aí dessa espiritualidade, né? Na educação. Serrano, para os nossos professores, queridos professores no Brasil inteiro, a gente às vezes fica chateado, porque tem pessoas que dizem assim, pô, mas você defende demais os professores. Assim, eu defendo a educação. Porque os professores, bem como os médicos, os psicólogos, os engenheiros, os enfermeiros, os jornalistas, você sempre tem nesse meio os dedicados e os não dedicados. Então, por que eu vou ficar perdendo tempo na educação para ficar criticando aqueles que não fazem? Eu vou elevar aqueles que fazem. Eu vou gastar uma energia com aquilo que vai ser produtivo. Então, elevar a educação a um nível de dizer assim, ela ocupa um nível da espiritualidade, é a gente resgatar os valores dos nossos professores. Afinal de contas, se pedisse, né, numa dinâmica como professores, vamos ver assim quais são os valores e as qualidades. Quantas vezes você pode citar para alguém, olha, eu quero falar para você meus valores e minhas qualidades. Não tem tempo nem para isso. Consequentemente, não está com o professor, não dá tempo de fazer isso com o aluno, não está acontecendo em casa. Então, quando a gente fala da questão da espiritualidade na educação, a gente teria que falar também, o Serrano, ela tem que acontecer primeiro em casa. Se ela acontece em casa, ela vai para a escola. Porque o professor vai para a escola, não vai? Sim, o aluno dele vai para a escola. E aí é um coletivo, né? É ponto de encontro. É um coletivo na escola. Exatamente, né? A escola é ponto de encontro. A coisa começa
da espiritualidade é em casa, e é desde pequeno. Às vezes eu chego a perguntar assim, qual foi a última vez que você sentou com sua família, com seus filhos, e que falou com eles sobre as coisas de Deus, as coisas da espiritualidade, né? Não, ele sempre fez, não de religião, estão falando de espiritualidade, respeito dos valores dos seus filhos, dos elogios, das qualidades deles, quantos fizeram. Então a gente percebe que se nós não fizermos isso para a educação, nós vamos ver, o professor está desmotivado, tá. Sem dúvida alguma. Mas nós estamos falando, eu não vou entrar na educação para ficar criticando aqueles que não fazem. Porque se eu melhoro aqueles que fazem, fica mais evidente os que não fazem ainda. É verdade. Isso. O holofote está aqui. O que vai acontecer? Aí outro lá não está, que ele vai aparecer. Não me interessa esse. E o bom vai ser o padrão, né, professor? O bom vai ser o padrão. O bom é o padrão. Né? Bom, então, olha, em homenagem à sua volta hoje, eu vou colocar aí nossa técnica, né, aquela frase que o senhor mesmo escolheu, mas que encanta todo mundo que vem aqui, né? Que é o homem não é sábio porque sabe, mas é sábio porque ama. Nosso queridíssimo professor José de Souza, né? Que é o que o senhor falou agora há pouco, né? Quer dizer, sem a espiritualidade é difícil falar de amor, né? Não, aí vai falar de paixão só. De paixão só. Amor é sabedoria. Paixão é o emocional, é o afetivo. Uma coisa leva a outra. A paixão pode se transformar em amor, mas para isso tem um processo. Porque senão nós ficamos vivendo aí só na base só do oba-oba, né? Para lá e para cá. É verdade. Perdido aí sem a sabedoria, sem os valores, sem a moral, sem a ética. Verdade. Respeito ao ser humano. Sim, sim. Então, olha, estamos ansiosos para a semana que vem aqui na TV às 18 horas, segunda-feira, Missão do Car, a nossa viagem, aventuras, hein? Com o professor Liceu Moreira e os seus visitados, né, que esteve por aí, e vocês vão ter experiências sensacionais com vários tipos de escola, vários tipos de eventos, né, para crianças um pouco menores, um pouco maiores, para que vocês possam ver o que se faz de bom, como ele fala, na educação do Brasil, né, professor? O bem, o bom e o belo. Ou seja, o padrão passa a ser o que é bom. Isso. E, aliás, tem uma frase também que cabe muito bem da fala, não há nada tão ruim que não possa ser melhorado. Se você está dizendo que a educação está ruim, então vamos melhorar. Vamos melhorar. Sim, porque falar que está ruim, isso daí já não se significa que isso é resmungar. Ficar resmungando a educação, aquilo. Isso não é solução. Isso não é solução. Não é solução. Não há. Então, muito obrigado pela sua participação no Missão do Cara aqui com a gente. Escreva para o nosso Missão do Cara 2012@gmail.com. Vá lá no Facebook conhecer o nosso grupo. Olha o e-mail aí, maravilha. Escreva para a gente, troca uma ideia com a gente, manda alguma coisa para a gente, pergunte alguma coisa, sugira, né? Entre no Facebook, nos dois grupos do Missão do Cara, que nós temos o grupo para de curtir. Vá lá conhecer no YouTube o Histriônico, né? Do professor Liceu Moreira, você vai se surpreender, você vai adorar, uma proposta muito inovadora. Esteja sempre com a TV aqui, com a sua programação fantástica, tem tanta coisa boa. E nós esperamos vocês então novamente aqui, na próxima segunda-feira, às 18 horas, no Missão do Cara, ok? Muito obrigado e até lá.